Olá, vamos então para mais um encontro da nossa leitura, né? O- Tivemos o nosso encontro na segunda-feira e aí eu já tinha postado aqui antes do nosso encontro, aí ontem eu não consegui gravar, mas aí hoje a gente faz aqui a leitura, começamos o capítulo 4 e já está no seu e-mail todas as informações da primeira turma, do primeiro grupo da formação de hipnose ericksoniana, tá bom? Então vamos lá, compartilhar aqui contigo. E aí o capítulo 4, né, sugestão indireta, o título, e aí o primeiro texto a gente já leu, que é o sujeito hipnótico é literal, e aí vamos aqui para laranjas, tá? Uma de minhas pacientes foi a uma farmácia com uma receita para que me preparassem uma dose de azeite de castor, para que lhe preparassem uma dose de azeite de castor. Quando a entregou ao farmacêutico, disse-lhe que o azeite de castor causava-lhe mal-estar. Ao voltar para casa, deveria tomá-lo e isso faria com que vomitasse. O farmacêutico perguntou-lhe: você não gostaria de tomar um suco de laranja fresco enquanto eu preparo a dose de azeite de castor? Ela percebeu que o suco de laranja tinha um gosto um pouco diferente. Quando terminou, perguntou: e a minha receita? O farmacêutico respondeu: você já a tomou junto com o suco. Em poucos dias, ela viu um anúncio publicitário das laranjas Sunkist e passou mal do estômago. Foi a um restaurante, viu algumas laranjas e passou mal do estômago. Não podia fazer compras com sua mãe se no local onde iam tivessem laranjas. E teve que eliminar de uma das suas peças de roupa uma parte cor de laranja. Chegou a tal ponto que bastava escutar a palavra laranja para que vomitasse e tivesse fortes dores de cabeça. Como era amiga, essa história de ouvir, enfim, eu comento depois. Como era amiga de um dos médicos do hospital, convidei-a para uma festa e entrei no acordo com esse médico. Na festa, ele pediu que eu fizesse uma demonstração de hipnose. Assim, hipnotizei primeiro uma pessoa, depois outra, até que finalmente ela ofereceu-se como voluntária. No estado de transe, fiz com que ela regredisse à idade de 3 anos, muito antes do episódio do azeite de castor. Encontrava-se num profundo transe sonambúlico. Parênteses. Dentro da hipnose, a gente divide algumas escalas, né, de estágios de transe. Então, esse sonambúlico é semelhante ao estado onde a pessoa que tem sonambulismo, né, onde o sonâmbulo fica. Então, ele se movimenta, caminha, tal, mas ele está vivendo uma experiência, né, interna. No transe, não necessariamente ele se levanta e caminha, mas é, ele se movimenta, ele fala, enfim, né, é um transe profundo com alucinações positivas e negativas. O que nós chamamos de alucinações no transe são as coisas que a gente visualiza, que a gente imagina, tá? Então, o anfitrião perguntou a todos se queriam tomar suco. Sim, perdão. Se chama alucinação porque não está vendo, né? Então, é como se parte de você soubesse, por exemplo, aqui nesse espaço que eu estou, se eu tivesse te conduzindo a um transe aqui, parte de você soubesse que você está aqui comigo e parte de você estivesse em um outro local, por isso que é alucinação, porque você é como se você tivesse um deslocamento, uma alteração na tua percepção mesmo, né? Tipo num sonho. Voltando. O anfitrião perguntou a todos se queriam tomar suco de laranja e todos responderam afirmativamente. Então trouxe uma cesta cheia de laranja, espremeu-as e sentou-se junto à jovem. Falamos de uma coisa e outra. Fiz com que ela ouvisse e falasse com ele, e todos bebemos suco de laranja. Aí fiz com que ela despertasse com um gosto indefinido, mas agradável na boca. Naquela noite, quando ia para casa, ela passou diante daquele mesmo anúncio publicitário e comentou: curioso, este anúncio não faz mais com que eu me sinta mal. E a partir daí bebeu suco de laranja e vestiu-se com roupas dessa cor. Algum tempo depois disse: não me lembro em que momento exatamente ver laranjas enjoava-me, mas o certo é que isto já não mais acontece.
Eu fico me perguntando o que terá acontecido e não me lembro quando isso se deu, né? Curioso, porque ela não associa a intervenção do Erickson a este momento. Lembrem-se, ela estava em um estado em que ela, né, lembrando de algo da infância e tal, então ela não colocou muita atenção no fato de estar tomando suco de laranja ali naquela festa. Isto aconteceu simplesmente reorientando-se a pessoa no tempo. Se algum de vocês tivesse medo de alturas e não pudesse subir o Pico Skoll, aí tem aqui uma observação. O Pico Skoll é um monte que fica próximo à casa de Milton Erickson, em Fênix. A quase todos os seus pacientes pediam-lhes em determinado momento da terapia que subissem até o seu ponto mais alto. Isso é muito importante. O Erickson fazia muito isso. Como o Sidney Rosen coloca aqui, ele já pediu a quase todos os seus pacientes, ou no início da terapia, ou no meio da terapia, ou no final da terapia, enfim. O Pico Skoll é um ícone, né, do processo do Erickson. Sabem o que eu faria? Desorientaria a pessoa em relação ao tempo, ainda que para isso tivesse que fazê-la voltar atrás 10 ou 12 anos. Esta pessoa sairia para caminhar como se tivesse 18 anos a menos, na época em que provavelmente não tinha esta fobia. E assim ela subiria esta montanha para ver o que existe do outro lado. Bem, se eu não pudesse fazer com que alguns de vocês se não pudesse fazer isso com algum de vocês, deformaria sua percepção das coisas, de tal modo que a montanha pareceria ser um pedaço de terra plana, um terreno achatado que acabara de ser arado. Não é fácil caminhar por um terreno arado. Tropeça-se nos sulcos. Esta pessoa subiria a montanha e colocaria a culpa nos sulcos. Eu faria com que ela subisse ao topo da montanha e então faria com que lentamente recobrasse essa orientação normal. Legal, né? Essas distorções sugeridas pelo Erickson no tratamento de fobias. Num dia quente de verão, enquanto dormem, vocês podem patinar sobre o gelo e podem jantar em New Orleans, em São Francisco ou em Honolulu. Podem voar no avião, passear no automóvel, encontrar-se com qualquer amigo e, no entanto, continuar calmamente dormindo em sua cama. É fácil compreender que qualquer paciente tenha tido este tipo de experiência, de modo que no estado de transe, alguém possa sugerir que o sonho se converterá numa sensação de realidade hipnótica. Eu falei, né, para vocês um exemplo como acontece no sonho. A única coisa que o transe faz é permitir a utilização das aprendizagens que foram adquiridas. Geralmente não damos muita importância e nos descuidamos de todas essas aprendizagens adquiridas com o passar dos anos. E quando eu falei, né, que ia comentar depois, por exemplo, Adam, a pessoa só em ouvir falar em laranja já pode ter uma reação, né, de vomitar? Sim, às vezes tem reações fóbicas que o fato da pessoa simplesmente ouvir falar, só pronunciar o nome do objeto fóbico faz com que ela passe mal, né? Eu já trabalhei com algumas fobias, com pessoas com fobias. Eu tive um caso, que eu me lembro agora, que nós não conseguimos muito impacto, não. Não conseguimos que ela diminuísse a reação fóbica, não. Mas outros nós tivemos bons resultados, né? Então, o interessante é porque, como eu digo aqui para vocês na leitura, né? Eu estudo para me aproximar o máximo possível do Erickson, mas eu ainda não consigo desenvolver todas essas estratégias que ele desenvolvia. Mas o que ele fazia de fato era isso, era uma comunicação direta com o inconsciente. E aí veja como é interessante, né? Quando ele volta no tempo, quando essa criança está com 3 anos, ela tomava suco de laranja antes, né? Então é como estratégia para que você lembre para a sua mente que você já fez isso sem passar mal. Vamos ler mais um texto, né? Já que eu pulei um dia aí com vocês. Esquivar-se da resistência. No próximo relato, Erickson mostra uma forma muito eficaz e contundente de se abordar a resistência contra a hipnose. Ok, vamos lá. Na primeira vez que pratiquei hipnose em Fênix, fui procurado por um médico que me pediu uma sessão. Só um minuto. Ok, vamos lá. Na primeira vez em que pratiquei hipnose em Fênix, fui procurado por um médico que me pediu
uma sessão. O tom da sua voz colocou-me em uma posição de alerta. Terei dificuldades, disse a mim mesmo. O tom de sua voz colocou-me em uma posição de alerta. Terei dificuldades, disse a mim mesmo. Esse paciente está exigindo que eu o coloque em transe. Marquei seu horário para o dia seguinte. Quando chegou ao consultório, disse-me: muito bem, agora hipnotize-me. Fracassei. Utilizei um grande número de técnicas para assegurar-me de que não funcionavam. Então disse-lhe: por favor, dê-me licença por um momento. E fui até a cozinha onde estava trabalhando uma colaboradora que trabalhava comigo na Universidade do Arizona. Ilse, disse-lhe, tenho ali no consultório um paciente muito resistente e antagônico. Vou colocá-lo em estado de transe, um transe sonambúlico. Regressei ao consultório acompanhado de Ilse, que estava com o braço erguido, demonstrando estar em estado de catalepsia, né? Então, todo duro, aquela história de barra de ferro. Então, disse-lhe, Ilse, fique perto deste homem. Quero que fique aí parado até que o coloque em estado de transe. Voltarei dentro de aproximadamente uns 15 minutos. O Erickson, ele fazia muito isso, assim, por exemplo, ele tinha uma poltrona que ele contava que ele colocava as pessoas em estado de transe e que ele transferia, por exemplo, porque ele atendia às vezes mais de uma pessoa, né? Como aqui ele foi pegar uma pessoa para demonstrar. Então, ele colocava uma pessoa em transe profundo na poltrona e pedia para a pessoa transferir o estado de transe para a cadeira. E aí tirava a pessoa, né? E aí mandava a outra pessoa que estava resistindo sentar na cadeira onde o estado de transe estava e ir se apropriando desse estado de transe. Então, o Erickson tinha esses processos bem criativos, assim. Na minha jornada, eu já tive alguns movimentos de criatividade semelhantes a esse, né? Mas é incrível o quanto ele brincava com esse processo, né? Aquele paciente havia dirigido as suas resistências contra mim. No entanto, como poderia alguém resistir diante de uma pessoa já hipnotizada e que começava a hipnotizá-lo? Quando voltei, ele estava num transe profundo. Pode-se driblar a resistência. Pode-se provocar todas as resistências possíveis nessa cadeira e fazer com que o sujeito mude-se para essa outra cadeira. Quando ele deixar toda a sua resistência lá e sentar-se aqui, já não existirá mais nenhum confronto. Isso eu trabalho muito, assim, muito mesmo. Eu faço a pessoa mergulhar numa dor, num sofrimento ali enquanto está falando comigo, principalmente quando minha intervenção tem que ser rápida, tipo na época que eu trabalhei no hospital e tal, então ela mergulhava naquela dor, ela falava daquela dor por 10, 15 minutos, e aí eu tirava, enquanto ela estava falando, eu estava mapeando, montando a minha intervenção, e aí eu dizia, sente-se aqui, por favor, né? E aí ela quebrava aquele estado em que ela tinha mergulhado naquele sentimento de dor, e aí ela vinha para cá, às vezes até para a minha cadeira, quando não tinha disponível mais de uma cadeira, e aí ela se sentava meio, ok, para que é que eu mudei de cadeira, né? Então, havia ali uma brecha para a gente trabalhar e começar a promover esse estado, né? Então, era uma quebra realmente na estrutura racional, na linha de raciocínio, para que a gente conseguisse entrar com uma informação mais para a mente mais inconsciente. Quando Erickson fala de dirigir a resistência, ele aplica o mesmo princípio de quando dirige um sintoma e coloca-o numa determinada posição no espaço geográfico. Por exemplo, fará com que o paciente experimente toda a força de sua fobia por voos em avião quando esse paciente estiver sentado numa determinada cadeira, né? Então ele dirá, vivencie realmente toda a sua fobia nessa cadeira e em seguida deixe toda a sua fobia nesta cadeira, né? Também era esse processo de transferir para um objeto o estado de transe ou estado fóbico, por exemplo. O corolário é que ele não a experimentará mais em nenhum outro lugar, apenas nesta cadeira. Isso é curioso. Tinha um paciente do Erickson que ele fez isso da fobia e aí o paciente não conseguia mais sentar naquela cadeira porque ele tinha reação fóbica a voo, inclusive. Mas aí em todas as outras cadeiras, inclusive na cadeira do avião, ele não sentia mais nada, né? Então, nesse relato, o médico já havia dirigido sua resistência à hipnose contra Erickson. Consequentemente, não apresentava resistência diante de outras pessoas, em particular, naturalmente, se a pessoa estivesse ela mesma, a olhos vistos, no estado cataléptico, né? Cataléptico.
Então é muito interessante, né? Assim, eu acho muito curioso o trabalho do Erickson, por isso que eu me divirto lendo isso com vocês, porque tanto eu estou me aprimorando também, né? Como também eu estou compartilhando experiências. Talvez tenha alguém que diga assim, não, besteira, isso não era possível. É possível sim, nós estamos falando de um psiquiatra norte-americano e do Sidney Rosen, que é um pesquisador, né, gabaritado, assim. Então, não é qualquer um, né? Não é um moleque assim na beira de esquina mentindo, dizendo, cara, né, fulano fez isso e isso. Não, o Erickson era respeitadíssimo nos Estados Unidos, principalmente no final da vida, né? Então, nós estamos falando realmente de relatos, de registros, de elementos práticos. E talvez esse seja o maior desafio, porque a gente tem muitos casos práticos que muitas pessoas viram acontecendo. A gente tem pouco registro de como que o Erickson fazia para que isso acontecesse. Esse é o grande desdobramento que nós estamos tendo nos últimos anos, né? E o Zeig é uma figura que tem ajudado muito a esclarecer isso, né? O próprio Sidney Rosen, o Ernest Rossi, são figuras que têm nos ajudado a entender. O Jay Haley, né? São figuras que nos ajudam a entender o que o Erickson fazia, né? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado por estar acompanhando a leitura. Use o grupo de... Aqui mesmo no Telegram tem o grupo, né, que a gente discute. Então, eu preferi deixar aqui no canal os vídeos, porque quem for entrando vai ter no histórico do primeiro até o último. E lá no grupo a gente vai debatendo, discutindo. Então, se você ainda não conhece o grupo Hipnose Ericksoniana, você pode procurar aí que tem o link aqui no canal. Combinado? Então, valeu. Até o nosso próximo vídeo. Um forte abraço.